óleo de abóbora realmente é bom? Realmente faz diferença se eu tenho fibromialgia, se eu tenho artrite, se eu tenho artrose, se eu estou na menopausa, se eu tenho dores crônicas, se eu quero melhorar o meu metabolismo, se eu tenho mais de 40, mais de 50 ou mais de 60 anos? Quais os benefícios do óleo de abóbora? Como consumir? Quanto usar diariamente? Qual a quantidade aí em relação a miligramas? Será que eu posso usar? Bem, essas e outras dúvidas eu vou tentar esclarecer aqui nesse vídeo para você. Então já aproveita e curte esse vídeo, tá bom? Eu sou a Nutri Vanessa Galdiano, nutricionista e fitoterapeuta, e eu vou realmente fazer uma série de vídeos falando sobre suplementações para te ajudar nesse período. E sim, nós vamos falar sobre o óleo de abóbora, que eu realmente amo, eu utilizo até no meu cabelo. Eu acho que faz uma diferença enorme. Eu utilizo na pele, utilizo no cabelo, fortalece as unhas e uso com muita moderação, mas faço uso sim. O óleo de abóbora, como alguns outros óleos em relação às sementes, são ricos em vitamina E, vitamina A, vitamina C, tem muito potássio, fósforo e até magnésio, isso mesmo. Então você já percebe que sim, é um óleo que faz total diferença no seu dia a dia e você deveria consumir com mais frequência, ok? Você tem artrite ou artrite reumatoide, bem, você já vai entender que ele, no próprio óleo, tem um composto de ômega 6 e ômega 3 e ômega 9. Ômega 3 tem bem pouquinho, o ômega 6 e o ômega 9 nós temos mais, mas é um óleo muito poderoso, o que diminui muito as nossas dores inflamatórias, já que as dores inflamatórias está relacionada e muito, minha amiga, não é pouco não, e muito está relacionado com sinalizador de prostaglandina. Então, quando eu como alimentos que têm mais ômega, que desinflamam o meu organismo, ótimo. O ômega 6, por exemplo, ele tem também alimentos à base de leite, que tem laticínio, como queijos, iogurte, leite mesmo, só que é um ômega 6 que a gente chama de pró-inflamatório. E existe a classe do ômega 6 que nós chamamos de menos inflamatório, o que é extraído das sementes e da alimentação saudável. E no caso do óleo, isso, o óleo de abóbora tem esse ômega 6 menos inflamatório, então ele diminui as dores, o que faz total sentido nós utilizarmos. E essas dores crônicas, como aqui nesse momento eu estou falando sobre artrite reumatoide, mas poderia ser artrose, lúpus ou gota, elas aparecem mais depois dos 40, beirando os 50, 55, por causa dos próprios desgastes nos ossos, nas articulações e nas cartilagens, o que vai aparecendo com a idade. Então, não que você vai ter artrite reumatoide, mas provavelmente você vai apresentar sinais de desgastes no seu organismo com o tempo. Pode ser que não com 50, pode ser não com 60, pode ser não 40, não com 50, mas com 60, depende muito aí da sua faixa etária e do seu estilo de vida. Mas o desgaste ocorre porque com o tempo todo o nosso corpo tem esse desgaste. Então a gente tá falando sobre inflamação, a gente tá falando também sobre cartilagens, que eu acabei de falar para vocês, e aliviar a dor. Ajuda a aliviar a dor porque nós estamos utilizando os ômegas que tem menos, ok? Fator inflamatório. Só que lembra que, sim, ômega 6 inflama o corpo e esse é o objetivo dele, porque ele vai trabalhar com ômega 3 e ele vai deixar o seu corpo preparado para isso. Então já faz sentido você começar a usar por isso. Legal que esse óleo de abóbora ajuda muito também na menopausa, porque ele tem vitamina K, ok? E magnésio, o que já auxilia a diminuir bastante as dores. Se você tomar de manhã um suco verde com bastante folhas verdes, né? A vitamina K vai ser muito mais presente no seu corpo. E o magnésio a gente encontra em algumas sementes, suplementos, no cacau e sim no óleo de abóbora que nós estamos falando. E nesse caso vai auxiliar a organizar os seus fitoestrógenos, né? Justamente que são aqueles parecidos com o nosso estrogênio, que tem o mesmo receptor diminuindo as ondas, né? As ondas aí de calor que a mulher sente nesse período. Outro processo bem interessante é que, por causa das mudanças hormonais, como eu acabei de falar para você, existem os desgastes, né, nas cartilagens. Então, é um fator, sim, referente à idade. E, logicamente, por causa da vitamina K e do magnésio, que tem esse poder também de fortalecer, né, de estar no lugar certo, justamente para fortalecer essas nossas cartilagens que vão ter o desgaste com o tempo. O que eu acho bacana você utilizar? Por que ele é interessante? Principalmente pela questão de você não precisar exagerar na suplementação. Você pode utilizar o óleo de
abóbora como suplemento, associado ao suco verde para não precisar altas doses. Porque altas doses, eu vou ser bem sincera para você, vai ser muito pro seu sistema renal, pro seu sistema hepático, para metabolização, só vai sobrecarregar e você não vai ter a vantagem que você teria se você tivesse uma alimentação apropriada e associada. Então, você tomar o suco pela manhã e o óleo de abóbora não precisa ser pela manhã, eu já te falo o que você precisa combinar com ele. Mas tomando óleo de abóbora durante o dia vai fazer total sentido, porque o óleo precisa de gordura, tá bom? Um fator bem interessante é que o óleo de abóbora ele tem zinco e ele também tem magnésio, o que é muito importante tanto para o relaxamento e diminuição de dores. E quem tem fibromialgia é muito beneficiada com esses minerais. E a combinação dos dois ajuda muito no fortalecimento do nosso organismo, além do próprio fortalecimento do nosso organismo, ajuda muito na memória. Então já fica aí uma questão bem importante associada ao seu bem-estar. Então sim, os compostos como zinco, composto, no caso, os minerais como o zinco e também magnésio, que são associados, a gente já falou que tem potássio no início, não sei se no início do vídeo falei sim, tem potássio, tem fósforo, associados com esses outros minerais, favorecem a diminuição da dor, porque existe o relaxamento, a melhor circulação sanguínea e de quebra ainda o controle do colesterol. Só que, cuidado, é óleo, apesar de auxiliar no controle do colesterol, todo óleo que é suplementado, a gente precisa ter uma quantidade assim controlada, tá bom? Não é porque faz bem que eu posso usar de forma exagerada. Lembrando que a questão de óleos nós temos que ter muito cuidado. Qualidade, né? Primeiro você tem que comprar um óleo bom. Quantidade, tem que saber a quantidade de usar, correto? E o gasto calórico, porque óleo é uma caloria muito maior do que carboidrato e proteína. Então, se você não tiver um estilo de vida associado muito bacana, ao invés de controlar, vai aumentar o seu peso. Então, está associado a um processo de emagrecimento eficaz? Está associado, desde que venha com uma dieta bem equilibrada, ok? Agora, vamos falar sobre o consumo dele. Primeiramente, o óleo de abóbora, nós precisamos entender que, como qualquer outro óleo, precisa de gordura para ter uma melhor absorção no nosso organismo. Normalmente, essas gorduras vão ser feito todo o processo de digestão e absorção nutricional pelo nosso intestino. Então, o nosso intestino, nossa microbiota tem que estar 10, boa mesmo, funcionando. E, logicamente, ou seja, com uma dieta equilibrada, você evacuando todos os dias, a sua microbiota tá funcionando bacana, ótimo. E aí, você vai entender que, para ter uma melhor absorção nutricional, o seu corpo tem que estar preparado com uma gordura. Então, toda vez que a gente fala de ácidos graxos, como ômega 3, ômega 6, ômega 9, quando falamos de óleos, como óleo de coco, óleo de prímula, óleo de abóbora, todos esses óleos, eles precisam estar associados a uma dieta que tenha gordura presente. Então, se você comer pela manhã, um abacate, tá bom? Tem que ter uma gordura presente. Um omelete. Ou, às vezes, você pode associar na hora do almoço. Porque na hora do almoço, usar os óleos é mais interessante, porque a gente sabe que tem uma gordura maior presente ali. Às vezes você foi refogar uma comida, às vezes você jogou um pouco de azeite por cima da salada. A presença do óleo é muito maior, o que faz com que você se sinta o quê? Muito melhor, não vai dar tanta aquela azia, aquele mal-estar em usar uma cápsula relacionada a isso, e ao mesmo tempo o seu corpo bem mais preparado para fazer essa absorção. Então a gente combina que óleos tem que estar presente numa alimentação mais rica em gordura. Tirando, por exemplo, o ômega 3, que particularmente eu até acho bem interessante usar à noite, porque ele é um relaxante e proporciona um sono. Nós podemos falar um pouquinho mais dele, às vezes eu uso até ele no lugar de algum tipo de anti-inflamatório, como, por exemplo, um ibuprofeno. Eu uso ômega 3, só que hoje a gente não vai falar, falo de ômega 3 amanhã, pode ser? Nós podemos falar do óleo de abóbora, então, que ele poderia estar mais presente na hora do almoço, que ele vai ser melhor absorvido e melhor aproveitado pelo seu organismo. Combinado assim? E qual a quantidade, Nutri? Depende muito, tá bom? Se for para menopausa, nós utilizamos em torno de 500 miligramas por dia, se você não tiver uma dieta tão bem associada. Se a sua dieta for super bem organizada, até dá para diminuir essa quantidade. Mas 500 miligramas. E no caso, se for dores crônicas como artrite, artrose, artrite reumatoide, fibromialgia, dores crônicas, aí nós utilizamos em torno de 1 grama ou 1000 miligramas, né, durante o dia, normalmente dividido em 1 a 2 cápsulas ao dia, ok? Sempre junto com uma refeição para ter uma proteção gástrica. Tem alguma
Contraindicação, mulheres grávidas não devem usar, mulheres que amamentam não devem usar. Só olha que interessante, óleo de abóbora é muito interessante para quem tem diabetes, porque ele ajuda a baixar o índice glicêmico. Só que cuidado para você não exagerar e baixar demais. Ou, se você comer demais, também pode aumentar o peso. Então, usa com moderação. Ele também é hipotensor, ele baixa a pressão arterial porque ele é vasodilatador. Então, também um cuidado quem tem pressão baixa. Não exagerar sempre, a gente tem que ter isso assim muito, muito claro. E se você tiver algum tipo de alergia, sempre a gente recomenda que você conversar com o seu nutricionista, com o seu médico que está te acompanhando. Se você tem gastrite, úlcera ou azia mesmo, aí tem que realmente utilizar sempre junto da refeição para não ter dor, mas se teve dor, suspenda o uso. Isso é muito importante você entender, que vai fazer total sentido você suspender o uso com dor. E, logicamente, alergias, né, gente? Então, você sempre vai começar com doses menores até você conseguir usar a dose total, porque às vezes a gente quer começar a dose recomendada, só que o nosso corpo não quer que a gente comece aquela dose recomendada. Ele realmente reclama, então começa com pequenas doses e você vai aumentando até a dose recomendada. Utilize uma semana, eu sempre falo para as meninas que eu suplemento, utilize doses menores, depois a gente vai organizando para que você não sinta o seu estômago. Isso é muito importante, nós temos que preparar o nosso corpo. E quem suplementa precisa beber muito líquido para que você possa ter o seu sistema renal funcionando muito bem e não ter nenhum probleminha renal, tá bom? E nem hepático. Então, utilize bastante água durante o dia. Veja sempre a descrição dos vídeos aqui do meu canal, porque ali sempre tem o link para você participar do próximo grupo do Fitonutri. Antes vai ter o desafio Desinchar para Desinflamar, onde eu te explico como funciona o meu acompanhamento para você desinchar, desinflamar e viver sem dor de forma 100% natural. Quer saber mais? É só olhar na descrição do vídeo. Se você gostou e quer saber mais sobre outros suplementos, eu quero ver se amanhã eu falo sobre ômega 3, você vai comentar aqui abaixo que você gostou e que você deseja saber sobre outros suplementos e me fala qual suplemento, tá bom? Vai fazer total sentido eu saber que suplemento você quer aprender mais. Um beijão da Nutri e até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever e tem um sininho aí, você clicar nesse aqui sininho para você receber todos os meus vídeos, tá bom? Beijão da Nutri e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!